Vamos falar um pouquinho sobre as questões nutricionais e o como isso pode afetar todo o seu potencial, toda a sua memória e a energia que você precisa para conseguir realmente conquistar aquilo que você quer. Por quê? Por que nós temos que falar disso e é extremamente importante? Porque muitos de vocês ficam mais preocupados em material de estudos, metodologia. Às vezes vocês ficam pesquisando em canais como se manter motivado, como evitar a procrastinação, como ficar mais atento nos estudos. Às vezes muitos de vocês acham que estão ficando angustiados, depressivos, não conseguem entender o porquê que não engrenam, não começam e param. E uma boa parte está relacionado a essas questões nutricionais. E eu vejo também que vocês têm bastante interesse quando vocês vão pesquisar sobre suplementações. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tô tudo meio de qualquer jeito, com essa bandinha aqui, tô dando uma hidratada no meu rosto, cuidando dele. E resolvi parar um pouquinho aqui, já que eu estava passando a limpo algumas pesquisas em relação ao meu livro, que eu gosto bastante de bioquímica, né? Vocês já sabem disso, vocês que estão comigo há um bom tempo, tanto aqui quanto lá. E já quero deixar claro que sobre o que eu vou falar, cortisol, ferro, ferritina, D3, K2, ômega 3, magnésio, também vou trazer quais são os profissionais adequados ao seu perfil. Lembrando que, como psicopedagoga, fiquei anos estudando e me especializando em todas as áreas. Nós temos que estudar vocês de modo global para entender aonde é que está a dificuldade em relação às deficiências nos estudos. As nossas questões dentro da nossa formação estão relacionadas às questões emocionais, métodos, questões externas e também internas. Então toda vez, desde a anamnese, a avaliação e até a intervenção, nós temos que ter ciência de que todos esses fatores influenciam na aprendizagem. Entendendo isso, eu fui fazendo outras especializações. Obviamente que não estou tomando o lugar de outros profissionais, mas a importância de trazer a informação para vocês é que vocês compreendam de modo global o que precisa ser feito e quando buscar esses profissionais entender quais são os pontos principais em relação ao que eu vou dizer para você. Lembrando que o que eu vou dizer para você não significa que seja só esse os pontos ou em relação aos seus exames quando forem pedidos, que você vai focar somente nisso, mas isso precisa estar constando quando for pedido exame de sangue ou quando você solicitar que o profissional peça determinados exames e você já verifica se ele está inserindo esses aqui em conjunto, combinado? Tá, vamos lá então. Dores musculares, fibromialgia, insônia, tudo isso pode estar relacionado a um cortisol alto, mas um cortisol alto que fique de modo crônico, né? E muitos de vocês acabam tendo um cortisol alto, não só relacionado ao estresse crônico, preocupações crônicas, ansiedade crônica, como que eu posso dizer? Posso colocar aqui a ingestão de corticoide, porque quando a gente está com o corpo muito inflamado, muitos de vocês durante muito tempo ficam entrando em tratamentos com corticoides. Isso que eu estou falando, eu quero que você anote e depois você aprofunde, porque tem canais de médicos específicos que vão explicar muito melhor do que eu estou explicando com propriedade, tá bom? Então, muitos de vocês que vêm com dores crônicas reclamando pra mim, que já estão tomando um monte de medicamentos, não sabem como se livrar dessas dores. Quando vocês vêm relacionado em estudos, em concursos, em vestibulares que vocês estão há muito tempo tentando porque estão com dificuldades financeiras, essa preocupação, essa ansiedade crônica, naturalmente vai subir demais o seu cortisol. Lembrando que o cortisol, ele não é um hormônio ruim, ele é extremamente importante para a nossa sobrevivência, como preservação, tá? Então ele não é sempre o vilão, ele só vai se tornar ruim quando ele se mantém de modo crônico, criando um processo de neuroinflamação e inflamação pelo corpo todo, principalmente musculares, tá? Em que isso afeta os seus estudos. O fato de você, uma coisa está ligada à outra,
corpo inflamado, neuroinflamação, obviamente você vai ter muita dificuldade de ter atenção, de reter conteúdo, já que os pensamentos acelerados, preocupação, estresse, você acaba tendo bastante dificuldade de lidar com a atenção focada. Então, naturalmente, isso vai ocorrer. Não vou falar sobre o cortisol baixo, vou manter aqui sobre o cortisol alto, tá? E como que se trata isso, Kátia? Bom, em regra, obviamente, buscar um profissional adequado. Geralmente eu sempre indico para vocês profissionais de medicina integrativa, um endócrino, por exemplo. Sei que uma boa parte de vocês não tem condições de investir nesse tipo de profissional, porque muitos de vocês não têm convênio, ou dentro do convênio de vocês, ou às vezes quando encontram esses profissionais, são profissionais que parar um pouquinho em relação a algumas situações, mas não se preocupem, tem muitos profissionais aqui dando gratuitamente muita informação legal para vocês, tá bom? Tá. Geralmente, se você for pensar no protocolo para melhorar, para dar uma amenizada até que você possa procurar esses profissionais, que a gente vê que tem evidências científicas, está relacionado à prática de mindfulness. Vai pesquisar, anota aí, tá? Meditações. Meditação. Você pode colocar respiração diafragmática e as meditações guiadas. Não é suficiente só isso, mas é isso também, tá bom? Anotou aí, cortisol. 2. Estados anêmicos. Então, sabe quando é pedido exame pra vocês, que vocês percebem que tem ferro e ferritina? Aí você fala assim, ué, mas ferritina não é ferro? Ferro não é ferritina, né? A ferritina é como se ela fosse um complemento do ferro, é como se fosse o reservatório do ferro. Então, por isso que os dois são pedidos, tá bom? O ferro ou a ferritina não pode nem ser alto e nem baixos, tá? Porque alto também é ruim. Você vê como o nosso organismo ele é melindroso. Mas quando ele está baixo, vamos supor, o ferro está baixo, então o profissional vai dar uma olhada na sua ferritina, tá? Se os dois estiverem baixo, você já está nos estados anêmicos, mas não significa que seu ferro estando baixo, mesmo a ferritina ali segurando, ali tremendo, segurando da onda, também não significa que você também não esteja nos estados anêmicos. Então, o que significa isso? Estando em estado anêmico, obviamente que você não vai ter energia, vai estar sempre desanimado, aí junta com cortisol alto, então você percebe que a cascata de situações que vão ocorrendo com você. Tem que pedir esses exames, não vai suplementar por conta própria, porque é perigoso, você não sabe se é isso, você não pode deduzir que já seja isso, tá? Porque de repente não é isso, de repente o teu ferro, tua ferritina está ok, e você coloca por conta própria aí suplementações que vão prejudicar também o seu organismo. Ter o ferro e a ferritina altos é extremamente tóxico. Não faça isso por conta própria, tá? Mas toda vez que for pedido os exames para você, é bom vocês terem essa pré-informação. É importante a gente, nos dias atuais, entender um pouco de cada coisa. Não para que a gente se automedique, mas para que a gente saiba, já que temos acesso à informação, e a gente não sabe. Antigamente a gente não sabia. Quando a gente ia num determinado profissional, se esse profissional estava, como que eu posso falar sem ser antiética? Bom, enfim, a gente sabe que tem profissionais e profissionais. Vamos ficar por aqui, o resto fica por conta da sua compreensão. Tá, então 2, tá relacionado à motivação, a desânimo, a falta de energia, tá? Então nem tudo vou ver um monte de métodos de estudos, nem tudo vou ver todas as técnicas de antiprocrastinação, todas as técnicas de como fixar o conteúdo. Não vai funcionar se não for de modo global. Tá entendendo o que eu quero dizer com isso, né? Ô, Kátia. Depois nós vamos falar sobre a D3 e a K2. Déficit de D3, quando ela está baixa, você também sabe que vai ficar desanimado, angustiado, vai ficar sem energia. É igual uma plantinha, dentro tá lá sem solzinho, vai lá, fica murchinho. Não tem aquela depressão sazonal? Já ouviu falar sobre a depressão sazonal? Então, ela acontece, eu sofro disso, eu tenho isso. Quando entra o inverno, eu fico bem mais desanimada, bem mais para baixo. Então, esse é um dos fatores que eu tenho que estar sempre suplementando
já que eu sou muito branca, como vocês podem ver, então eu não posso ficar tão exposta assim ao sol, então eu tenho que fazer suplementação. Mas por que com a K2, Kátia? A K2 ela é como se fosse um carrinhozinho, né? Então ela vai ser um radarzinho dentro de você, que ela vai procurar aonde é que você está precisando, porque tanto a D3 como a K2, elas são precursoras do cálcio. Gente, eu tô explicando de modo leigo, pelo amor de Deus, reforço novamente. São coisas que você vai anotar aí, depois vai pesquisar melhor. Tá certo? Tá certo, Kátia. Então tá, então a D3 e a K2, não vou ficar dando detalhes aqui, porque eu acho que não é legal ficar fazendo isso. Marca aí pra você buscar e entender melhor sobre isso, tá? Então vamos lá. O outro, que eu sei que é bem conhecido de vocês, principalmente pra quem tem transtorno de déficit de atenção ou com a hiperatividade. B12, mas esse caso é metilcobalamina. Não vou explicar também o porquê que eu estou falando na forma de metilcobalamina. Marca aí, você vai pesquisar, tá? Qual tipo de B12 é mais legal, não sei. Coloca aí no YouTube como você achar interessante. Arruma um caderninho para você estudar sobre isso. Se informar te ajuda bastante a quando buscar esses profissionais e entender o que é importante ser pedido quando for solicitado um hemograma, um exame de sangue, tá bom? Mas de forma mais leiga aqui pra gente entender. B12 é importantíssima, está sempre suplementada, mas não é só a B12, porque às vezes vocês se apegam só na B12, às vezes eu pego uns resultados de exame de sangue que vocês trazem para mim, porque quando eu faço a anamnese de vocês, eu sempre pergunto sobre quando foi teu último exame de sangue, tá? Porque não adianta eu avaliar o seu ambiente externo, não adianta eu avaliar suas questões emocionais, se eu não souber que a sua alimentação está em dia, que as suas questões em relação ao organismo está também em dia. Então toda vez eu faço essas perguntas, eu sempre dou uma olhada e peço para vocês conversarem com o profissional responsável por esse check-up, tá? Que ele está fazendo com você. Mas não se apegue só na B12, tá bom? Todos os complexos B são importantes e cada um deles estão relacionados a fatores essenciais em relação ao seu sistema imunológico, tá bom? Bom, posso trazer aqui a vitamina C também. A vitamina C é importantíssima em relação a todos os outros contextos. Eu não trouxe ela aqui. Aqui eu voltei para B12, tá? Mas enfim, coloca a vitamina C para você dar uma pesquisada também, tá? Mas dentro daqui, quando a gente fala em questões de aprendizagem, foco, ânimo e motivação, é isso aqui que a gente vai focar. Mas já vamos botar a vitamina C também. Vamos lá, ômega 3. Ômega 3, o que vocês sabem? Que tá lá no meu Insta, que eu falo pra vocês. Tem que ter o selo de qualidade, aquele selo IFOS, tá ali, para você ter certeza que ele não veio contaminado. Tem que olhar aquele selo. Gente, me perdoe, mas quanto mais baratinho, mais você tem que olhar, porque não é porque é o preço que vai trazer a qualidade, né? Mas muitas das vezes, quanto mais puro, dá até raiva falar isso, mas é verdade. Quanto mais pura a substância, infelizmente, mais caro é as coisas, né? Mas às vezes a gente encontra com preço bom. Então você vai olhar o selo, que é o selo IFOS. Lá no Insta, quando você buscar lá, tem muito mais bem explicado essas coisas. E um DHA mais alto. Mas se você vai comprar, já compra com DHA mais alto ou EPA mais alto, ou os dois juntos. Já tem marcas que vendem só o DHA. Lembrando que para inserir o ômega 3 aqui, se as outras questões não tiverem ok, não vai adiantar. Não acha que você se entupindo de ômega 3, que é o que muitos de vocês fazem, e você estando com ferro, ferritina tudo desregulada, cortisol alto, déficit de D3, B12, não vai adiantar para patavinas de nada. Por isso que não é legal vocês irem ali se automedicando, comprando as coisas, sem fazer esse check-up. Kátia, meu exame é de 1 ano atrás. O ideal é que sejam feitos semestrais. Se você fez 1 ano atrás e já identificou esses déficits, e depois você tem essa consciência de estar ali controlando dentro da tua alimentação, e você sabe que a D3 está no sol, tem algumas substâncias, não é nem D3, eu acho que é D2, em alguns alimentos, aqui entre D2 e D3, não estou falando com competência, mas coloca na tua cabeça, D3, aqui eu posso dizer, sol, pele, tá bom?
Pesquisa, porque tem questões de como tomar o sol, de como prevenir, se usa filtro solar não, você vai fazer seu deverzinho de casa, pesquisar e depois conversar com um profissional adequado, tá certo? Tá. Então, você tá entendendo que não adianta você se entupir de ômega 3 se essas questões não forem observadas? Você tá entendendo que não adianta você ficar acumulando um monte de material, não vai adiantar nada você ficar em tudo 200 milhões de canais, gastando dinheiro com um monte de coisa, se isso aqui, que é o pilar principal, não estiver ok, tá bom? Aí você nunca vai sair do lugar e você vai ter dificuldade de plasticidade cerebral, neurogênese, um monte de coisas vai acontecer ali no teu cérebro que não vai dar bom, tá entendendo, certo? Um monte de curto-circuito aí dentro. Magnésio, eu vejo que vocês também confundem um pouquinho de magnésio. Tem diversos tipos de magnésio. Tem um que é o mais simples, que é um tipo de um sal. Eu até esqueci o nome do bichinho. Enfim, sumiu da minha cabeça, mas eu vou falar quais são os mais importantes para vocês nesse caso. Magnésio glicinato. Magnésio glicinato, ele é ótimo para quem é ansioso, para quem está com cortisol alto. Anotou aí? Você vai pesquisar também. Alguns profissionais já pedem mix de magnésio, então vem o glicina, o treonato e o dimalato ou quelato. Mas enfim, você vai pesquisar e vai conversar com o seu profissional, tá bom? O L-treonato, ele é excelente para as questões mentais, para quem tá querendo ali, para quem tá tomando pensando no cérebro, pronto, para ficar fácil. O glicinato, você tá tomando para quem tem, além dessas questões cerebrais, está relacionado a cortisol, tá lidando com fibromialgia, diversas outras questões emocionais em conjunto, tá? O dimalato também geralmente está relacionado às questões musculares. Então, há profissionais que pedem para manipular um mix, geralmente desses três, tá bom? Não é para comprar por conta própria, estou de novo reforçando, certo? Tem que procurar um profissional para conversar sobre isso, tá? Profissionais que eu sempre indico para vocês, endócrinos, enfim, um médico da medicina integrativa. Caso você não tenha condições, você vai procurar um clínico geral, com muito respeito, não mexe com o ego dele, não deixe que ele se sinta desrespeitado, ou que você está querendo ensiná-lo a fazer o trabalho dele, que não é seu papel aqui, nem o meu, combinado? Temos que respeitar a profissão de todos. Gentilmente, quando ele pedir ali um exame de sangue, você fala assim para ele: doutora, tem como você pedir cortisol, já que eu vou tirar sangue mesmo? Se não for pedir muito, posso pedir para que você peça os exames dos meus complexos B, magnésio, da minha D3, ferro e ferritina? Falar com gentileza, com educação, você vai sempre longe, ter uma comunicação não violenta, tá bom? E se mesmo assim ele falar assim, porque eu já peguei um aluno em que foi falar desse modo e, acredite ou não, o profissional disse assim para ele, pediu só B12 para ele, tá? Não, bobagem, você é muito jovem, não precisa pedir isso. Então, nem todos são assim, graças ao bom Deus, mas infelizmente às vezes a gente escuta umas coisas como essa. Por isso que a informação que eu estou dando para vocês é importantíssima. Porque se você não tem acesso a essa informação, você não tem acesso a diversas informações, você vai lá e você compra com a realidade do profissional. Aí você tá lá com o seu organismo ruim pra caramba, se entupindo de medicamento e acredita que o problema seu está relacionado a não saber estudar. Você acha que você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, acha até que é autista, né? Às vezes as questões da tireoide, testosterona muito baixa também te deixa desmotivada. Mulher também tem testosterona. Mulher com a testosterona muito baixa também fica se arrastando. Mulher que já passou dos 40 anos, entre a pré-menopausa e a menopausa, também já começa a ter um monte de alteração de humor. E quando não bem investigado isso, dependendo do profissional que pega, tá lá se entupindo de outros medicamentos que não era nem para estar tomando. Tireoide, se não tomar cuidado, se confunde com estados depressivos. São todas coisas que vocês precisam aprender a pesquisar, a ter um livrinho, a anotar isso aqui estando em dia, já é um
passo enorme para que você consiga ter energia para depois ir construindo os outros degraus que você precisa para conquistar e ter força, ter sanidade mental para conseguir se organizar melhor, para conseguir ter mais qualidade de vida em todos os sentidos que você precisa, tá bom? Espero ter te ajudado, espero que você tenha anotado tudo direitinho aí. Se gostou, deixa um comentário aqui, hein? Dá um joinha e compartilha meu vídeo. Vamos ajudar a crescer o canal. Às vezes eu coloco assuntos que são fora daqueles temas que bombam mais no canal e o YouTube não entrega. O YouTube não integra. Aí eu fico entendendo que vocês não querem saber desses assuntos. E aí quem perde? Vocês acabam perdendo também. De certo modo, pelo menos espero que sim, né? Que vocês gostem do que eu trago pra vocês. Ó, tem recados aqui. Já conhece a nossa plataforma de assinantes? Não deixe de olhar lá, um precinho baratinho vai mudar a tua vida também. Beijo!